Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, dependendo de onde cada pessoa, né, está aqui nos acompanhando. A gente inicia agora mais um Diálogos para Não Passar em Branco, uma série, né, de diálogos que tem sido idealizada, que foi idealizada e que tem sido promovida pela Afroeducação, em parceria com o Instituto Ela, Criações Educativas. Esse é o nosso segundo encontro, né? Nosso segundo encontro virtual aí dos diálogos para não passar em branco. Nós temos hoje a alegria, né, de ter aqui conosco uma pessoa convidada, que é o Alexandre dos Santos. Daqui a pouquinho a gente já vai apresentá-lo, né, com um pouco mais de detalhe. Para quem não me conhece, eu sou a Paola Prandini, sou uma das fundadoras da Afroeducação e propositalmente divido aqui esse diálogo, a mediação, né, desse diálogo com a Ana Helena Passos, do Instituto Ela. Tudo bom, Aninha? Olá, oi Paola, oi Alexandre, tudo bom? Bem, aqui em Recife, exatamente, é boa tarde. Não sei aí o resto do pessoal, olá a todas e todos. É um prazer, a gente está aqui na nossa segunda semana do Diálogos para Não Passar em Branco. Eu estou muito feliz, um projeto que a gente idealizou, né, Afroeducação e Instituto Ela, idealizamos juntas, e a ideia é realmente fazer esse papo crítico à branquitude, reflexivo e também aí propositivo. O que mais? Exatamente. Quer contar um pouquinho para a gente só a respeito do porquê que a gente, né, nós que somos as figuras brancas, né, no caso da Afroeducação e do Instituto Ela, por que é a gente que está aqui, Aninha? Por que foi essa nossa, né, iniciativa, nossa ideia, nossa provocação? Joia, joia. Então, a ideia é que a provocação fosse realmente que partisse, né? O Instituto Ela Criações Educativas, somos 3 fundadoras, eu, a Cimeia Mello e a Débora Monteiro. A gente tem um acervo aí de produções e de cursos e de formações e de outros trabalhos, mas em específico esse é uma ação conjunta, não só do Instituto Ela com a Afroeducação, mas também Ana Helena e Paola, porque somos estudiosas dos estudos críticos da branquitude, estamos aí na longa história dessa produção de conhecimento, que é uma produção de conhecimento atrelada aos estudos das relações raciais, e que a gente se dedica há uns bons anos a tentar entender aí quem são, né, o que significa a branquitude de diversos aspectos, de diversas formas, né, e quem somos nós, pessoas brancas, antirracistas. Também acaba que nosso estudo também passa pela própria construção da gente, né, enquanto pessoa política, enquanto pessoa branca. Então, a gente idealizou para ampliar um pouco essa discussão, para trazer essa discussão aqui para essa nova forma, né, de conversa, essa nova forma de produção, que são as mídias sociais, enfim, dentro desse o projeto é idealizado dentro desse processo de isolamento, né, de pandemia, mas a ideia é que realmente seja uma nova construção de narrativa discursiva crítica à branquitude. Por isso que é a gente que está aí dando as caras e pensando junto de forma propositiva, reflexiva e crítica. Exatamente. E também por isso, não serão todos os nossos encontros em que a gente vai estar, né, com pessoas brancas, mas também, né, a partir dessa lógica, a gente convidou o Alexandre dos Santos para estar aqui conosco nessa nossa segunda live. E eu já tenho o prazer e a felicidade de conhecer o Ale de outros carnavais, né? A gente já fez algumas coisas juntos e vira e mexe a gente está tentando aí bolar novas, né, atividades e ações em parceria. Então, eu já o conheço, mas talvez aqui entre nós, né, quem está nos assistindo não conheça o Ale tão bem. Então, Ale, muito obrigada pela sua presença conosco e conta pra gente, quem é Alexandre dos Santos? Oi, boa tarde para vocês, boa tarde para todos, ou boa noite, né, dependendo de onde vocês estiverem.
É um prazer, muito obrigado pelo convite, um prazer dividir com vocês duas esse espaço virtual aqui. E, obrigado por vocês incluírem nessa conversa, que eu acho que é uma conversa muito oportuna e muito importante também, né? Que, digamos assim, até demorou, né, para acontecer, né? Bom, obrigado também à Afroeducação e ao Instituto Elo por essa oportunidade e por essa iniciativa, né, de abrir esse canal de diálogo e de conversa, porque eu acho que é muito importante, né? No momento em que muita gente tem muita certeza de tudo e pouca gente está disposta ao diálogo, a gente tem um lugar aqui onde a gente possa dialogar, é muito importante, né? Bom, eu sou jornalista de profissão e sou mestre em Relações Internacionais pelo IRI, o Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, e sou professor de África no Instituto de Relações Internacionais. Eu comecei a dar aula de África em 2003, logo depois que eu me formei no mestrado, e durante muito tempo conjugava um pouco essas minhas atividades de jornalista e professor, né, do IRI e professor de África, né? Assim, e por mais que hoje não esteja atuando mais na área do jornalismo, a gente não deixa de ser jornalista nunca, e um vai influenciando o outro e vai meio que contaminando, num bom sentido, o outro, né? O jornalista contamina o professor de África do Instituto de Relações Internacionais, que contamina o jornalista, mas é uma boa contaminação, né? Me sinto representada na sua fala. A gente não deixa de questionar e de discutir nunca, que eu acho que é o papel, assim, primordial do jornalista, né? Que é discutir, olhar o mundo com um olhar crítico e repassar aquilo que está vendo, né? Reportar aquilo que está vendo para quem não está vendo aquilo, né? Para quem não teve a oportunidade de estar no mesmo lugar, enxergando aquilo, né? Então, de certa forma, é o meu trabalho, o meu papel como estudante, né, como uma pessoa que estuda e pesquisa o continente africano há tanto tempo, já tem aí quase 20 anos, né, fazer isso de uma maneira muito amadora, até fazer isso de uma forma mais específica quando eu entrei no meu mestrado, né, entrei no meu mestrado de Relações Internacionais, porque eu tinha muitos questionamentos e muita admiração sobre o continente africano, e muitos questionamentos, inclusive o questionamento da gente não saber nada aqui, né, da gente ter muito pouca informação, e que era, para mim, uma sonegação de informações, né? Assim, dentro da academia, no ensino pedagógico, né, dentro das escolas, e poucos artigos críticos dentro da academia que trouxessem o continente africano para a roda, digamos assim, né? Então, eu estudar um pouco do continente africano, assim, eu escolhi a resolução de conflitos e as intervenções humanitárias. Escolhi fazer na época do meu mestrado, né, escolhi fazer a comparação entre as intervenções que o Ocidente patrocinou na Somália, no Ruanda e na Libéria. Uma loucura, né? Porque se eu fosse fazer o mestrado hoje de novo, escolheria um país só, não escolheria 3. Mas isso me fez também ter uma postura muito crítica sobre o olhar do Ocidente e sobre as narrativas, que eram as narrativas predominantemente brancas a respeito do continente africano. Eu comecei a questionar isso lá atrás, e um professor meu, o Nizar Messari, e o meu orientador, o João Nogueira, também, assim, me alimentaram essa vontade de questionar, né, essa dominância da epistemologia sobre o continente africano ser crucialmente branca, e me fizeram procurar autores africanos e autores negros para trazer, né, para me ajudar a questionar, né, por que essas intervenções não deram certo, né? Assim, a da Libéria deu certo, mas demorou muito para dar certo, só deu certo quando os africanos mesmo, quando os outros países africanos se envolveram na intervenção, mas enquanto era só liderada pelos brancos e pensada pelos brancos, ela não deu certo, né? E aí, em 2003, assim, também influenciado por eles, eu comecei a dar aulas no Instituto de Relações Internacionais quando abriu-se a graduação para Relações Internacionais, e comecei um movimento de 2003 até agora, que é de ir renovando a bibliografia, procurando, estudando e trazendo, né,
autores consagrados brancos, autores questionáveis brancos, mas também autores negros, autoras mulheres negras, porque eu acho importante. Então, assim, de 2003 para cá, eu acho que eu já mexi tanto no programa, o programa nunca é o mesmo todo ano, né? Então, eu sempre alerto os alunos, toda vez que a gente começa, olha, não peguem o programa do ano passado para comparar, porque todo ano eu mudo, eu junto alguma coisa que eu li e gostei, e eu acho que o meu papel também é trazer várias influências e questionamentos, até porque eu sou um cara branco dando aula sobre África, então, assim, tem isso também, né? Tem essa questão também, né? E de uns 5 anos para cá, eu agora começo o curso de África falando que eu sou um professor branco, dando aulas sobre um continente africano, e que eu estou naquela posição ali, eu estou ali para dividir saberes, os saberes que eu acumulei, e os saberes que eu acumulei porque eu fui privilegiado por causa da minha cor, né? Porque se tivesse outras pessoas negras com as mesmas oportunidades que eu tive, com certeza a gente ia ter muito mais professores universitários de História da África, e não eu, branco, dando aula de História da África no Instituto de Relações Internacionais. A gente, infelizmente, ainda tem muito poucos professores negros dentro das instituições. Isso mudou um pouco, né, a partir do momento que a gente estabeleceu as políticas de cota, mas ainda são muito, muito poucos. Então, eu me sinto na obrigação de dar o contexto e dizer que eu estou ali para dividir um saber que eu acumulei, mas que não deve ficar só comigo, e dividir um questionamento que eu me faço enquanto professor branco de História da África, que é algo que eu divido com os alunos, até porque existe, assim, para mim, uma felicidade muito grande. Quando eu comecei a dar aula em 2003, meus alunos eram todos majoritariamente brancos. E de 5 anos para cá, 6 anos para cá, eu tenho tido muitos alunos negros, e isso é muito bom para alimentar essas discussões dentro de sala de aula, trazer autores negros para a gente discutir, autoras mulheres negras, autores africanos, e a gente fazer, inclusive, essa discussão, que é a discussão do olhar, né? O olhar para o continente africano. É um olhar sempre muito cheio de estigmas, muito estigmatizado, muito cheio de preconceitos. Então, a gente já começa no primeiro dia de aula discutindo sobre etnocentrismo, as implicações do etnocentrismo, e a gente vem trazendo, a gente traz de tudo para discutir, e o fato de ter alunos negros agora em sala de aula é muito bom, porque a discussão é muito mais rica, e ela é muito, assim, ela encontra uma profundidade muito maior, né? Quando a gente vai discutir um texto de um autor branco, por exemplo, como John Fade, que é um grande, né, africanista, britânico, ou quando a gente usa os textos do Alberto da Costa Silva, que é o nosso maior africanista aqui, né? São homens brancos que escreveram sobre o continente africano, e a gente pega, por exemplo, o Ali Kizerbo, e outros autores africanos, como Ali Masrui, e a gente traz textos de História Geral da África, né, que foi um projeto da Unesco maravilhoso, de trazer acadêmicos e pensadores africanos para recontar a história da África através de um pensamento afrocêntrico, digamos assim, né? Então, a gente tem a oportunidade de tornar as discussões muito mais ricas em sala de aula, e tornar as discussões ricas em sala de aula é muito bom para mim, porque eu me enriqueço também com a multiplicidade de olhares e com as discussões, né, que podem ser trazidas para a roda, que um aluno branco geralmente não traz. Quem traz é o aluno negro, né? Muito bom, maravilha. Antes de eu passar a bola para a Ana trazer aqui a nossa primeira pergunta, né, para o Alê, a ideia é que a gente faça um diálogo, que seja um bate-papo. É importante também dizer que esse diálogo está aberto. Então, quem estiver aí nos acompanhando, né, mande suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas para nós. A gente vai aqui monitorar e vamos ter um momento para, ainda durante essa live, trazer, né, esses comentários aqui para a tela, para que o Alexandre e a gente possa também sentir, né, o que está aí brotando, né, nas cabeças e nas mentes de quem nos assiste nesse momento. Então, bola é sua agora. Alexandre, sabe o que você estava falando? E eu estava pensando, será que a gente se encontrou nos corredores? Porque o mesmo tempo que você está na PUC foi o tempo que eu vivi também
o meu mestrado e meu doutorado foi também na PUC do Rio, no serviço social, com a Denise Fonseca. Não sei se você conhece a Denise, professora Denise, acho que agora ela está aposentada, né? E a gente, inclusive, quando você me fala dos seus alunos negros, eu fico super feliz e fico saudosa, porque a gente viveu, e né, posso falar a gente, porque acho que você também estava, a gente viveu esse momento em que a PUC enegreceu, né, que a PUC realmente começou a construir políticas de ações afirmativas que não eram raciais, né, eram sociais, mas os núcleos, o núcleo Lélia Gonzalez, o Nirema, não sei como é que está o Nirema agora, mas eu fiz parte dessa história, então eu fico super feliz de estar pensando aqui com você. Não sei se o Reinaldo hoje está aqui assistindo a gente, mas no primeiro ele assistiu, o Reinaldo Guimarães também estudou na PUC, fez um livro, fez uma tese, que depois se virou um livro, chamado Afrocidadanização, e é nosso companheiro de luta aí desse processo da PUC realmente se rever enquanto universidade a partir das ações afirmativas. E aí, só para dizer aqui que eu fiquei feliz, assim, você falando, eu fiquei realmente saudosa do espaço da PUC. Aí eu queria te perguntar exatamente um pouco em cima da sua fala, né? Eu queria saber, né, queremos saber, o que são essas narrativas brancas sobre o continente africano. Queria que você trouxesse não só essas questões dos livros, né, da narrativa branca, no sentido dos africanistas brancos, mas da sua experiência durante esse tempo todo, né, quase 20 anos, como é que você vai encontrando aí as narrativas brancas sobre o continente africano? Conta aí pra gente um pouquinho. Assim, quando eu comecei a dar aula em 2003, e que eu fui montar, né, o que seria um curso eu chamo de História da África, mas, na verdade, a gente sabe que a gente gosta de dar uma pomposidade aos títulos, né? Estado, Política e Desenvolvimento na África Subsaariana, é o nome da disciplina, né? O nome de uma das disciplinas, eu dou duas, né? A outra é Integração, Regionalização na África Subsaariana também, né? Mas, na verdade, no fundo, é uma discussão sobre história da África, né? Sim, porque a gente não pode discutir a África hoje sem voltar e discutir a África de ontem e de antes de ontem, né? Porque as implicações, né, daquilo que foi o período colonial, o período da ocupação, né, europeia no continente africano, tem ecos que são importantes até hoje, né? Então, quando eu comecei a dar aula de África, que eu fui montar a bibliografia, eu montei a bibliografia muito a partir daquilo que eu conhecia na época, né? Sim, peguei muito o Alberto da Costa Silva, peguei muitos textos do Fade, do John Fade, peguei alguns textos, por exemplo, quem me ajudou muito também foi o Ney Lopes, me ajudou muito a achar uma bibliografia que fosse uma bibliografia também pegando Mário Maestre aqui no Brasil, e aí o Hank Wessling, que também é um cara muito importante, branco, né, questionador também, e eu não queria só falar sobre analisar o continente de hoje e buscando algumas coisas do passado. Eu também queria discutir um pouquinho a narrativa construída a respeito do continente africano, porque eu, como jornalista, né, na minha formação como jornalista, eu via, claro, como é que nós, jornalistas, cobríamos o continente africano. E, às vezes, a gente era induzido ao erro, porque a gente pegava informações que eram informações vindas das agências de notícias internacionais, que já vinham com o texto pronto, a gente ia lá, traduzia e divulgava aquilo, e, na verdade, aquilo estava com um contexto geralmente muito raso sobre o passado daquele conflito, a construção daquele país, a complexidade das relações étnicas dentro daqueles países, né? Então, assim, eu me via numa situação em que eu já vinha estudando a África por conta própria, lendo, procurando textos, etc. e tal, e a gente sempre tem uma maneira muito rasa de cobrir, de maneira jornalisticamente falando, né, o continente africano, né? A gente dá uma fotinho ali daquele conflito que está acontecendo no momento ali, e a gente se dá por satisfeito por informar que está acontecendo um conflito. E isso faz com que a gente só cubra conflitos, né, quando a gente fala do continente africano. Então, a minha
meu papel, eu acho, desde lá de 2003, era também discutir um pouco a construção da imagem do continente africano no inconsciente coletivo ocidental, nosso aqui principalmente. Então eu sempre procurei usar, né, assim, eu não sei em que momento eu fui mais feliz ou menos feliz, né? Acho que o importante é que eu venho tentando fazer isso sempre, né, e venho trocando os textos e usando outros instrumentos que são instrumentos importantes para questionar isso, questionar inclusive a construção da imagem do continente africano, né? Pegando lá Heródoto de Halicarnasso, as primeiras relatos sobre o continente que se mostra um pouco já do preconceito que se tinha, né, com as populações que são negras e que vivem no calor, pegando assim até Hegel, né, algumas falas do Hegel que são absolutamente, assim, totalmente preconceituosas, e mostrando para eles que até a década de 60, né, do século passado, a gente tinha livros sendo lançados na bibliografia de história e de relações internacionais que eram profundamente preconceituosos, e eles, sim, eram lançados com uma naturalidade muito grande. O Endre-Sík, por exemplo, que é um pensador de esquerda húngaro, lançou em 1960 um livro dizendo que a África era um lugar perdido e que a história da África começa com a chegada dos europeus. Então, na verdade, a gente pega essa bibliografia, né, pega esses textos, são textos de autores brancos, e a gente traz para a gente questionar, né, o Hank Willis, que é um cara que eu uso muito, né, que é um cara contestador, ajuda muito a gente, inclusive, a ter um olhar, que é um olhar muito mais crítico a respeito da Conferência de Berlim. Quem eram os participantes da Conferência de Berlim? O que aconteceu durante a Conferência de Berlim? Quais foram as suas consequências imediatas? Porque a gente tem a ideia aqui de que os países europeus chegaram na Conferência de Berlim, todo mundo pegou um esquadro e uma régua e saiu dividindo o continente africano. Não foi isso que aconteceu na Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim não foi nem chamada para isso, né? Então, eu acho que, assim, alguns mitos, né, de que o continente africano é o continente esquecido por Deus, né, e lá estão todos os descendentes de Cã, o mito camítico, né, darwinismo social que se associa a esses argumentos religiosos e saem vindo de uma barafunda, né, que as pessoas dizem que era conhecimento, né, na Europa, e vão disseminando isso como se isso fosse verdade, como se fosse um conhecimento científico embasado. Sim, eu trago essas discussões trazendo autores, que são os autores que fizeram o História Geral da África, né, e a gente faz isso numa grande discussão em sala de aula sobre a construção da imagem, e a gente vem trazendo outras narrativas ao mesmo tempo que a gente discute isso. A gente vem trazendo outras narrativas de autores negros, autores africanos. Eu pego muitas entrevistas de intelectuais africanos e passo também para a gente discutir. O Abouba Diop, que é um historiador senegalês, que fala justamente sobre essa problematização da construção da imagem do continente africano para os ocidentais. Então, trago uma entrevista que ele deu para o programa Milênio da Globo News anos atrás, deve ter mais de 10 anos, mas que ela é super importante ainda até hoje. Então, assim, eu procuro usar vários instrumentos e autores, não só autores execráveis, mas também autores que ajudam a gente a discutir, né, a trazer essa discussão, que é uma discussão que não acaba nunca, né, porque essa imagem que foi construída pelo Ocidente sobre o continente africano, ela está aí ainda. Muito difícil de desconstruir isso. A gente tem que ficar fazendo esse exercício de desconstrução sempre, né? E o melhor momento para fazer isso é dentro de sala de aula, compartilhando com os alunos esses textos e vendo qual é a posição crítica que eles têm a respeito disso, né? E trazer isso para um debate em sala de aula é uma das coisas mais ricas, porque todo ano eu me deparo com um argumento talvez que eu ainda não tenha imaginado, um argumento que ajuda a complementar o meu. E isso é que acho que é o mais rico nessas trocas, né? Ana, acho que queria fazer uma pergunta, levantou o dedinho, né? Aninha, você está com o seu microfone desligado.
Aí eu desliguei porque eu não sei se o ventilador estava atrapalhando, esqueci de perguntar, enfim. Mas sabe o que era? Eu ia te pedir para você falar um pouquinho o que era a conferência, muito, muito rapidamente, porque eu tenho outras perguntas também, várias coisas, e a Paola também, mas é porque eu fiquei aqui pensando que talvez quem esteja assistindo a gente não saiba o que é, e eu acho que é um momento importante para mostrar essa narrativa branca, né? Como aconteceu, agora fiquei curiosa, porque realmente o que passa, para quem sabe, o pouquinho que passa, é exatamente esse esquartejamento do continente africano pelos países europeus para um processo de dominação. Mas conta só um pouquinho para a gente, porque eu acho que tem gente que nem sabe o que é a Conferência de Berlim. Bom, tentando ser muito rápido, tá? Muito... A Conferência de Berlim, ela aconteceu entre 1884, dezembro, e 1885, fevereiro. Ela reuniu as principais potências que tinham, potências imperiais na época, e mais a Alemanha, né, que não era uma potência imperial, né, a Bélgica também não, você teve principais potências imperiais e uma série de convidados que acompanharam essas discussões de países que tinham algum tipo de interesse ou uma área de influência aqui no continente africano, aqui, ó, né? Principalmente nas áreas que são as áreas de litoral. Ninguém tinha ocupado o continente africano ainda, mas todo mundo tinha áreas em que você tinha uma grande quantidade de europeus morando lá, porque eles, assim, por causa do tráfico, né, de escravizados, você levou muitos aventureiros, muitos militares para essas áreas, né? E a Conferência de Berlim, ela não foi chamada para dividir o continente africano, na verdade ela foi chamada para resolver um problema que era um problema entre Portugal e a França, e também envolvendo o rei Leopoldo II, né, cuja estátua, né, foi queimada na semana passada nas manifestações antirracistas lá na Bélgica, né, em Bruxelas principalmente, e na Antuérpia, né? E o rei Leopoldo tinha pretensões de ter uma colônia, mas a Bélgica não queria, mas ele, assim, foi o grande precursor de um monte de ações que a gente vê usadas até hoje, né? Ele foi o primeiro cara a usar lobista para comprar, né, pessoas que influenciavam as decisões dentro do Congresso norte-americano, francês, inglês, né, o parlamento francês. Ele foi o primeiro cara a criar ONGs de fachada para botar lá os seus laranjas para atuarem por ele sem que ele tivesse diretamente envolvido, a lavar dinheiro para colocar nessas instituições. Então ele tinha interesses ali onde hoje é a República Democrática do Congo, né, na foz do Rio Congo, aqui mais ou menos, não sei se dá para ver direito, mas aqui, ó, na foz do Congo. Esse mapa é muito bom. E aí houve uma confusão diplomática na Europa por causa da foz do Rio Congo, por causa dos interesses que eram os interesses da França e os interesses de Portugal ali naquela região, né? E mais, né, a possibilidade de que um terceiro elemento, que não era ligado a nenhum país, mas que na verdade era ligado ao rei Leopoldo, também tinha interesses ali. Então a Alemanha, que tinha se unificado há pouco tempo, em 1870, 71, depois da Guerra Franco-Prussiana, chamou todo mundo para conversar também, porque a temperatura diplomática estava subindo cada vez mais, e os alemães queriam se vender como um grande player internacional, né, um grande jogador, né, ali, né, na Europa também, porque a Alemanha, depois que se unificou, teve um crescimento industrial rapidíssimo, né, se tornando um país com grande peso ali no continente, né. Então ele chamou essas pessoas para conversar, se vendendo como um país neutro, né, e aí falando que vocês precisavam conversar para resolver essa questão, e resolveram essa questão, e no final da conferência, né, lá no 7º item da conferência, nas disposições gerais, eles estabeleceram quais seriam as regras para uma ocupação lá no continente. E a partir daí, essas regras de ocupação é que abriram caminho para que esses países que estavam no auge, né, da abertura, né, da sua industrialização, e precisavam de matéria-prima e precisavam de mercado consumidor, a partir daí é que todos eles
passar todos eles não, mas, né, os principais, Grã-Bretanha, Portugal, um pouquinho a Espanha, Itália, Alemanha e França, mandaram pessoas para começarem a ocupar essas regiões, porque agora as regras estavam delimitadas para que não tivesse mais briga, né, lá. E a partir daí, a partir de 1884 até 1910, a gente tem uma corrida gigantesca a ponto de, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1913, o mapa já está todo mais ou menos como está aqui, ó, todo dividido, que não tinha acontecido desde o século XV até o final do século XIX. Em 30 anos, o continente africano vai estar praticamente todo ocupado, como a gente vê aqui. Inclusive, né, Ale, um destaque para esse mapa, né? Eu estou apaixonada. Eu também quero esse mapa. Durante a sua série de lives, né? O Ale também faz a curadoria e a realização de uma série de lives agora que também foram iniciadas durante a pandemia, que se chama Conexão África, pelo Instagram, né, dele, pessoal. E aí foi ali que esse mapa se tornou um grande acontecimento, né, das lives. Acho que vale a pena você dizer aqui rapidamente como que foi como que esse mapa se tornou parte da sua vida, né? Aqui tem uma história especial aí, né? Esse mapa eu comprei quando eu fui ao Senegal. E aí, visitando o interior do Senegal, eu fui para o Senegal e fiquei hospedado na casa de uma família senegalesa, né, de um amigo que eu fiz aqui no Brasil, porque eu não queria ficar em hotel, eu queria ficar na casa de alguém, né, na casa de uma família lá e tal. E aí, com eles me ajudaram a viajar para o norte e para o sul do país, até a Gâmbia, atravessar a Gâmbia e ir para o sul do Senegal, até o norte, chegar na fronteira e atravessar a fronteira da Mauritânia. Então, numa dessas viagens, eu acho que, se não me engano, foi em Saint Louis, mais ao norte do Senegal, tinha um mercado de artesanato e eu vi umas mulheres terminando de bordar esse mapa, né, que é um mapa feito de retalhos, né, e bordado. E aí eu combinei com elas que eu queria comprar esse mapa, né, e elas estavam terminando de bordar, grande, né, um mapa grande, e aí 2 dias depois eu voltei para comprar um mapa com elas, porque eu encomendei, elas estavam terminando de bordar os nomes, né, comprei e trouxe comigo, né, durante um tempo ele ficou preso com durex, que eu não queria nem colocar um prego para não furar o mapa na parede da minha casa, depois eu tive que dobrar ele até para limpar e tal, e ele ficou guardadinho numa gaveta dentro de um saquinho, né, plástico. E aí quando eu bolei esse projeto, que é um projeto chamado Conexão África, que o objetivo é entrevistar brasileiros ou cidadãos dos países africanos, né, de um dos 54 países africanos, para eles contarem como é que está a situação lá por causa da Covid, né, as determinações dos governos, e falarem um pouquinho, né, e desmistificarem um pouco o que é viver nesses países, né, porque a gente tem tão pouca informação do continente africano, e o que a gente tem aqui é sempre meio enviesado, né, sempre uma tônica meio de conflito, sempre é uma coisa ruim, né, uma coisa negativa, né. Então, aí, conversando com a minha mulher, com a Bianca Ramoneda, que é a minha mulher, ela lembrou do mapa e falou, por que você não coloca ali atrás, né? A gente não estica o mapa ali atrás e fica um fundo bacana já que você vai falar de África, vai conversar com pessoas que estão lá no continente africano, por que não pôr esse mapa aí? A gente resgata esse mapa do ostracismo, e aí está ele aqui. E resolvi deixar ele aqui para a gente conversar, porque eu também morro de paixão desse mapa. Apesar de, né, quando eu comprei esse mapa lá no Senegal, o Sudão era um só, né? Agora o Sudão são 2. Né? Então, mas eu não tenho coragem de mexer nesse mapa, não, porque vou deixar ele como está. Não. Boa, muito bom. Bom, já emendando, então, nossa conversa aqui, a gente já recebeu comentários e tem duas perguntas, na verdade, que já foram enviadas para nós e que casam muito com o que você já tem trazido para nós aí, das suas reflexões, Ale. Eu quero começar pela primeira delas, eu vou trazer ela aqui agora para a gente na tela, que foi uma pergunta feita pela Mariana Serra, e a Mariana, ela diz lá, né,
fico intrigada com a unificação de visão do continente africano, independentemente da quantidade de países que ali estão. Podem comentar um pouco, né? Então, acho que quando como você já estava falando da Conferência de Berlim, né, do quanto não foi pegar um esquadro e sair dividindo, né, o continente, acho que você já até trouxe bastante essa perspectiva, mas eu gostaria de que você comentasse com a gente qual que é a sua posição, né, qual que é a sua percepção individual em relação a esse discurso que tenta, ainda hoje, nos dizer que a África é um país, né? E quanta gente não acha realmente ainda que a África é um país e não é necessariamente um continente de 54 países, né? Inclusive, eu falo daqui de Moçambique nesse momento e lembro que para muitas pessoas, quando eu disse que ia vir para cá para poder fazer parte da minha pesquisa do doutorado na África do Sul, muitas pessoas diziam, então você vai para a África, né? Para a África como se fosse, então você vai para esse lugar aí, esse né, emaranhado esse aglomerado, melhor dizendo, é verdade, esse aglomerado, né, de países ou sei lá o quê, de culturas, de pessoas, que se chama África. Então, conta pra gente também como que é essa sua percepção em relação a esse tipo de discurso. Eu acho que, assim, é algo que eu bato na tecla sempre, assim, eu sempre bato nessa tecla quando a gente começa um período letivo na universidade, sempre converso com pessoas conhecidas, pessoas amigas, né? Porque a gente tem uma tendência à generalização, isso é uma coisa do ser humano, né? E por causa dessa pouca informação que a gente tem a respeito do continente africano, a gente costuma falar da África, a África, né? A África. A gente não é generalista assim quando a gente fala da Europa, ou quando a gente fala das Américas, ou quando a gente fala da Ásia, né? A gente, em momentos específicos, a gente às vezes fala da Europa. Quando alguém vai viajar para mais de um país, fala assim, eu vou fazer um passeio lá na Europa. Mas a gente não é tão generalista assim quando a gente fala, né, de outros continentes quanto a gente é com o continente africano, né? A gente inventa uma entidade que é o africano. O africano, eu particularmente não sei o que é o africano, né? Não faço a menor ideia do que é o africano. E eu me lembro muito de uma palestra que eu uso também como instrumento de debates todo semestre. Já tem 10 anos que eu uso, outro dia eu estava lembrando disso, que é aquela palestra da Chimamanda Ngozi Adichie no TED, que é aquela escritora nigeriana, falando sobre o perigo da história única, né? É um vídeo que não morre, né? Esse vídeo não morre, né? Esse não morre, é imortal. E é curioso porque eu vi essa palestra dela tem uns 11 anos, mais ou menos. E comecei a usar, assim, a partir do momento que eu tive contato, eu comecei a usar. E uso até hoje. E o que eu acho curioso é que hoje muita gente já viu o vídeo, é o que eu acho ótimo, né? Assim, na época que eu comecei a usar, ninguém nem sequer sabia quem era a Chimamanda, né? Hoje ela é muito conhecida por causa dos livros dela aqui no Brasil, que eu acho que é sensacional. Acho ótimo. E muita gente, às vezes, já viu o vídeo, e aí você não, tudo bem, você já viu, mas a gente vai ver junto, porque o legal é a gente ver junto, discutir junto. Né? E ela diz uma coisa que é muito curiosa, que ela só foi se descobrir africana quando ela foi morar nos Estados Unidos, e às vezes, quando a gente, alguma pessoa comentava algo que acontecia na Namíbia, olhavam para ela. Né? Apesar da Namíbia ser mais para cá para o sul, e a Nigéria ser aqui em cima, na África Ocidental. Então, ela falou assim, mas eu não faço a menor ideia do que acontece lá na Nigéria, né? Assim, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que alguém olhar para mim, se eu for estudar nos Estados Unidos, e alguém falar alguma coisa que acontece no México, todo mundo olhar para mim porque eu sou latino, né? Assim, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo no México. Quer dizer, até sei, né? Porque a gente se informa, a gente lê e tal, mas, assim, não posso comentar algo que acontece no México, né? Agora... a gente tem essa tendência a generalizar e isso encontra um eco, às vezes, na imprensa, né? Sim, porque a gente fala de uma maneira muito pouco cuidadosa sobre o africano, né? Sim, o africano ele é um povo muito solidário,
O africano, olha só a quantidade de erros epistemológicos, erros ontológicos, né, dentro dessa frase. O africano é um povo. O africano não é um povo. O africano não existe como uma figura assim. São 54 países no continente africano. E dentro deles, às vezes, no caso da Nigéria, que você tem 200 etnias lá dentro, diferentes, né? Você tem lugares onde você só tem uma etnia, por exemplo, na Somália, que você tem Somali. Você tem lugares que você tem 3 etnias, por exemplo, no Burundi e no Ruanda. Você tem os Hutus, os Tutsis e os Tuas, ou Tuais. E tem lugares onde você tem um monte, assim, né? Mais de 200 etnias. Então, assim, você fala o africano, olha só a loucura que você está cometendo, né? Mas a gente até por desconhecimento, a gente usa de uma maneira bem generalista. Então, assim, um dos cuidados que a gente precisa tomar é saber que existe uma riqueza enorme dentro do continente africano. Isso se a gente for falar do continente africano, que é gigantesco, né? Se a gente for pegar um país só, existe uma riqueza enorme. E eu uso, às vezes, como grau comparativo, o Brasil. Não há nada mais diferente de um gaúcho e um potiguar, por exemplo, um soteropolitano, né? Não há nada mais diferente de um carioca e alguém lá do Pantanal. Então, nós aqui no Brasil temos diferenças dentro de um país que é continental enormes, até dos sotaques, né? Sim, às vezes eu tenho dificuldade enorme de entender o que um pantaneiro está falando, porque é português, né? Eu preciso acostumar o ouvido a entender a maneira, né? Principalmente quando eles estão cantando. Aí eu não consigo entender nada, consigo entender só as últimas palavras, né? Mas é uma questão de se acostumar. E ele está falando português, é porque o ritmo é diferente, né? A cultura é a mesma, mas é tão diversa, né? Aqui do Rio de Janeiro, se a gente for para uma comunidade indígena, ou se a gente for para uma comunidade quilombola. A gente tem só dentro do Brasil uma diversidade enorme. Por que a gente não acha que o continente africano, que é um continente gigantesco, também não vai ter? Né? Acho que a gente agora tem uma pergunta que é sensacional, que eu acho que casa muito, e que é uma pergunta sensacional, porque vem também de uma pessoa sensacional, que é a querida Sônia André. Sônia, que é moçambicana e que já vive no Brasil, né, há 8 anos, uma intelectual do nosso tempo. E a Sônia traz aqui uma provocação ali, né, dizendo, professor, fala da pouca informação sobre o continente africano, né, como a gente está trazendo aqui. E aí ela traz um questionamento, né, será falta ou recusa a conhecer o continente, na sua perspectiva? Oi, Sônia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Semana que vem você participou bastante também. Você fez umas colocações muito interessantes, né? Agora, não sei responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que eu procuro responder todo semestre quando eu começo. Né? Eu proponho essa mesma pergunta para os meus alunos e nunca chego a uma resposta definitiva, porque, assim, eu uso muito uma comparação que foi feita pelo Alberto da Costa Silva e que a gente discute em sala de aula isso, né? O Alberto da Costa Silva fala que a história da escravização na humanidade, ela tem o mesmo tempo da humanidade, ou seja, 10 mil anos, né? Desde que a humanidade surgiu, provavelmente, né, o ser humano já tinha o ímpeto de impor a sua força ao outro, né, a sua vontade ao outro. E ele diz o seguinte, que existe uma discussão que ninguém conseguiu chegar a uma conclusão ainda, que é, o ser humano aprendeu a escravizar o seu semelhante porque ele aprendeu a domesticar os animais, ou ele aprendeu a domesticar os animais pela experiência que ele teve escravizando o seu semelhante? É um dilema de Tostines, né? Eu não sei responder. E a mesma coisa assim, eu não sei te responder... Só explicando o dilema de Tostines, para quem não é do Brasil, porque nós temos muitos moçambicanos aqui nos acompanhando. Desculpa. E tem gente que talvez tenha menos de 30 anos e não vai entender. O dilema de Tostines era uma propaganda que passava na televisão aqui no Brasil de um biscoito da Tostines. E o mote deles era: Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Então, virou um jargão nosso aqui, né, o dilema de Tostines. E, assim, sem querer fazer piada com uma coisa que é uma coisa muito séria,
Eu não sei se a gente não tem interesse, né, sobre o continente africano porque faltam informações da imprensa, dos canais oficiais de educação, né, que nos municie de informações para que o interesse seja despertado, ou ao contrário, né? Eu tendo a acreditar que a gente não tem um interesse geral a respeito do continente africano porque esse interesse não foi despertado em nós. Porque a minha experiência como professor é de que sempre que os alunos chegam, sei lá por que eles escolhem a minha disciplina, chegam, sim, e a gente sempre tem um debate muito franco no início de cada semestre. Tem gente que procura a África porque conseguiu encaixar o tempo, tem gente que procura a África sempre dizendo que não sabe absolutamente nada e não pode se formar em relações internacionais sem conhecer o continente africano, tem gente que fez outras disciplinas em outras faculdades, né, dentro da PUC e quer complementar com algo um pouco mais político, mas sempre quando a gente chega no final do semestre, a resposta que eu tenho é que, nossa, eu não sabia que o continente africano era tão rico e que era tão importante, né, dentro da história da humanidade e dentro até das relações internacionais, quanto eu aprendi durante esse semestre. E o que eu faço é um grãozinho de areia. Estou com os alunos durante um período, né, um semestre, que não são nem 6 meses, né? São 4 meses, né, que a gente fica juntos, né? E com 2 aulas por semana, assim, a gente não consegue aprofundar demais nenhum assunto, né? Que o mais importante é fazer um sobrevoo e abrir caminhos. Quanto mais abrir caminhos, que eu acho que é o meu papel, melhor. Porque, assim, tenho a felicidade de ter muitos ex-alunos que se envolveram em trabalhos, né, com instituições que fazem trabalho no continente africano, que aproveitaram para fazer trabalhos voluntários no continente africano. Isso é uma outra coisa que a gente discute muito, assim. Vai fazer um trabalho voluntário, mas vai para fomentar a diferença lá. Não vai lá para tirar foto, para postar nas redes sociais e depois voltar e achar que já fez alguma coisa, porque não é assim, né? Então, a gente já sempre discute essas questões em sala de aula. Então, assim, espero ter ajudado na resposta e não ter confundido ainda mais. Não, só queria pensar junto, na realidade não é nem uma pergunta, mas é uma reflexão junto, né, com a Lê, de que a gente está falando aí de 10 mil anos, mas a gente está trazendo um pouquinho mais para os séculos mais próximos, como o século 17 e 18, acredito que para trazer mais um elemento a essa não resposta é a questão da política racial, né, que vai agravando esse distanciamento da gente, enquanto humanidade, sobre o continente africano, que é nesse momento que você cria essa ideia do africano, dentro desse o africano está a política racial ocidental, né, de unificar no sentido de dominação, assim, né, desse propósito de dominação. Claro que isso é de antes, a gente pode marcar isso em diversos tempos históricos, mas eu acredito que quando a gente, trazendo para um lado da crítica à política racial, que é a crítica às narrativas brancas, isso agrava esse afastamento, né, da gente com relação ao continente africano e essa pouca informação, né, essa naturalização da pouca informação sobre um continente tão diverso. Só para colocar mais um ponto aí no caldo dessa reflexão que é longa e não tem resposta. Mas a gente está com um tempo curto. Pois é, a gente vai... Deixa eu só fazer um comentário, coisa rápida, né, que eu acho que tem um pensador norte-americano, que é o Charles Mills, que ele fala muito sobre essa questão aí, que é o racismo epistemológico, né? Uma assimetria epistêmica que ele fala, né? Ele tem um livro de 97 chama The Racial Contract, que é o contrato racial, né? E que ele fala sobre essa ideia de desvantagem cognitiva que a gente, branquitude, constrói em grupos que não têm acesso à educação da maneira que nós, do privilégio branco, temos, né? Então ele fala muito sobre machismo, racismo,
o patriarcado e a supremacia branca, né, que elas não têm sido a exceção, mas elas têm sido a norma. E a gente está num momento que é um momento ótimo para questionar absolutamente tudo, inclusive resgatando Charles Mills, que eu acho que é um cara muito importante. Sem dúvida. Já começamos as dicas aí, fiquei animada. Sim, já temos dicas. A gente, acho que antes da gente passar, né, para o nosso momento de dicas, porque todo o quadro, né, toda live que a gente tiver aqui, a gente sempre vai ter esse momento, né, de trazer as nossas dicas do dia. Antes de passar para isso, eu gostaria de super agradecer aos comentários que estão chegando. A gente tem tido muito comentário aqui, perguntas e questões que a gente já está, inclusive, respondendo, né, durante a nossa conversa. Mas tem uma pergunta que foi feita e que eu sinto que nós ainda não conseguimos responder, e eu quero, então, colocá-la aqui na tela, que é do Francisco José Nunes, um querido parceiro, né, que foi inclusive meu professor na época da faculdade de jornalismo, foi meu professor de filosofia e que se tornou um grande amigo. E ele diz ali, né, como que vocês estão analisando o silenciamento da cobertura sobre o Covid-19 no continente africano? E só para já iniciar a essa resposta, eu acho que, sem dúvida alguma, há um silenciamento, né? Não é à toa que o Ale, inclusive, traz, né, essa iniciativa do Conexão África, exatamente para que as pessoas pudessem, né, as pessoas que estão no continente, nos diferentes países do continente, pudessem falar sobre isso, sobre o que estão vivendo, sobre como que está sendo esse enfrentamento à pandemia por aqui. Mas eu acho que tem um outro ponto que também liga com esses aspectos que a gente estava aqui já traçando, que é o quanto que esse silenciamento tem a ver com o tema, né, inclusive da nossa conversa, que são essas narrativas brancas sobre uma África negra, né? Então, o quanto que as narrativas brancas, elas têm, a partir de um posicionamento de valorização, né, de supervalorização das suas branquitudes, dos seus privilégios raciais, o quanto que essas narrativas, elas não só silenciam, né, o que é a notícia, o que é o fato que está ocorrendo no mundo todo e também no continente africano, mas ela não só silencia, ou muitas vezes, quando vai trazer o continente africano em voga, seja na mídia, onde for, vai trazer de forma ou incorreta, ou a partir de uma estereotipia negativa, né? E aí, quando vai se pautar o continente africano, vai se pautar a partir daquilo que tem de ruim. O que, felizmente, agora, durante a pandemia do Covid-19, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem, na verdade, aqui no continente, uma grande... tem tido uma surpresa muito boa em relação aos números, né, de pessoas infectadas, o quanto que as políticas aqui foram feitas para a prevenção de maneira muito mais rápida e responsável do que em várias outras partes do mundo, não é, Ale? Como Brasil. Eu concordo com você. Concordo com você. A gente não tem, aqui no Brasil, a gente não tem interesse sobre o continente africano. Interesse institucional sobre o continente africano. Não tem. Então, isso se reflete muito, obviamente, claro, na cobertura que a imprensa faz. Sim, a imprensa é eurocentrada, Estados Unidos cêntricas também. Então, assim, é onde estão os interesses comerciais, onde está o mundo dito desenvolvido, né, o primeiro mundo, né, as grandes economias mundiais. Então, sim, é só você ver a quantidade de correspondentes brancos que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, e a quantidade de correspondentes negros que a gente tem no continente africano. A gente tem um correspondente no continente africano, né, que serve à Globo News, ao Jornal Globo, que é o Vinícius Assis, que está morando em Joanesburgo. E mesmo ele, é muito difícil você ver ele entrando com informações do continente africano, apesar de o continente africano ter uma riqueza de informações e de exemplos a dar, e exemplos a não dar, assim como o Brasil também. Acho que o Brasil tem mais exemplos a não dar do que a dar. Então,
Assim, e a gente não mostra porque não tem interesse, não há interesse. E interesse se forma com pessoas que conhecem o continente africano aqui dentro, pessoas que acham que o continente africano é importante. Você vê na Europa, se dá o noticiário do continente africano porque eles têm um interesse, porque eles já ocuparam e existe uma comunidade, né, de pessoas desses países lá. Né? Nos Estados Unidos existem programas semanais a respeito do continente africano, porque é uma exigência das diásporas, né, que foram para os Estados Unidos, e da comunidade negra norte-americana também. Né? Aqui a gente não tem, não há um interesse, mas não há um interesse. Assim, existe um interesse legítimo, mas o interesse não é alimentado e ele não se torna um elemento, né, de requisição de mais informações, porque a gente ainda está meio claudicando aí na implementação da Lei 10.639. Né? Assim, ela não foi aplicada da maneira como a gente imaginou lá em 2003. Né? Assim, a gente vai ter 17 anos, né, da lei, e a gente tem lugares ainda que ainda não implementam a lei do jeito que deveriam implementar, ainda não sequer qualificaram, né, sequer treinaram seus professores para isso, né? Então, professor Francisco, agradeço muito essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta é uma pergunta, assim, é uma percepção que muita gente faz, mas que, assim, ninguém questiona, porque não tem muito interesse lá no continente africano. Só tem interesse no continente africano se começar a morrer muita gente. Aí sim, aí a África vai passar a ser motivo de cobertura, né, da imprensa aqui. Né? Exatamente. Esse é o ponto. E o quanto também que a Lei 10.639, por mais que já exista, né, há 17 anos no Brasil e que trouxe a obrigatoriedade do estudo de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas, o quanto que essa lei, ela não só ainda é muitas vezes desconhecida em alguns territórios do nosso país, como para fora dele, né? E olha que a única política afirmativa, né, que nós temos no mundo em relação a essa aplicação desses conteúdos. Então, era, na verdade, para o Brasil ser uma grande vitrine, né, sobre as possibilidades, as estratégias da gente, de fato, instaurar uma educação antirracista, né, e como fazer isso, quais as lógicas, as possibilidades. Mas, pelo contrário, né, a gente está vendo agora um desmonte, né, das políticas afirmativas acontecendo no nosso país, e o que tem sido bastante sério, né? Como sempre, né, é uma novidade ruim quase todos os dias que a gente tem tido nesse desgoverno, né, do Brasil atualmente. Isso tudo diz muito sobre a nossa branquitude, a branquitude brasileira. Né? Exatamente. E a branquitude que quer ser europeia, né? Sim, a branquitude que quer ser europeia, que sempre remete nas histórias familiares aos antepassados europeus, né? Portugueses ou espanhóis, né? É sempre assim, né? Sim, as nossas histórias familiares são assim, né? Exato. Sim. Porque a gente tem 56% da população negra, então, ou seja, interesse sobre o continente africano tem demais, né? Demais. Agora, se você nem consegue acessar a possibilidade de construir o interesse sobre o continente africano, que aí é onde a branquitude opera, né? A impossibilidade da lei, aí realmente não tem como a gente desenvolver o interesse se há um corte da possibilidade de desenvolver, porque com certeza tem interesse, né? 56% da população negra, é óbvio que a gente deveria ter um jornal, tipo Jornal Nacional, sobre o continente africano aqui no Brasil, né? É o segundo país, né, mais negro, então... Certamente. Bom, a hora voa, a gente já está aqui praticamente com 1 hora já de conversa, por incrível que pareça, né? Pelo menos para nós que estamos aqui, que gostamos desse assunto, né? A gente podia ficar o dia todo conversando, sem dúvida alguma, mas para a gente, né, ir começando aí a esquentar a bateria para os nossos finalmente, chegou, acho que, o momento das nossas dicas, né? Hoje, então, a gente separou aqui algumas dicas para quem, assim como nós, tem interesse em refletir criticamente, né, sobre a branquitude, e a gente se organizou aqui, né, cada um para trazer algumas. Eu hoje vou trazer uma dica
que é uma dica, na verdade, de uma música. Então, não vai ser uma dica de livro, porque, afinal, nem só nos livros, né, estão os conhecimentos. A gente tem conhecimentos em todas as nossas esferas, né, da vida, e muitas vezes os conhecimentos, inclusive, são oralizados, né, não são necessariamente escritos. E a dica, então, de hoje é a música que eu trago, é a música Ismalha, que está no álbum Amarelo, do Emicida. O Emicida, que é um rapper brasileiro, que, inclusive, nasceu na mesma região que eu, em São Paulo, né, que é da Zona Norte de São Paulo, e essa música não é a única que ele vai trazer, né, enquanto compositor também, não só intérprete, uma crítica à branquitude no Brasil, mas tem outras do álbum em que essas questões, né, tanto em que o tema, né, a temática racial como um todo, ela é bastante presente, e a crítica à branquitude também, né? Então, mas eu particularmente gosto muito de Ismalha, acho que ela traz essas possibilidades da gente refletir sobre branquitude de uma maneira mais direta. Então, essa é a minha dica de hoje. Faço votos aí para quem não conhece, né? Vai lá, procura, seja nas plataformas digitais de músicas, seja dar um Google, vale a pena ouvir o álbum todo e ouvir especialmente Ismalha. E você, Ale, quais foram as dicas que você separou para a gente hoje? Eu separei algumas, eu não sabia que era uma só, então eu já separei 3 dicas. Eu acho que uma delas é um livro, que é o livro da Inaê Lopes dos Santos. Se você estiver procurando um pouco sobre, né, a rica história do continente africano antes da chegada dos europeus, é aqui que você vai encontrar, né? Inclusive falando que, né, assim, testemunhando, né, mostrando que os documentos históricos mostram que a África sempre foi muito pujante. A África, aí eu estou generalizando de uma maneira proposital, tá? Que vai ao contrário daquilo que a gente veio discutindo aqui, que é para não generalizar, mas eu vou fazer uma generalização aqui, que a história do continente africano sempre foi muito rica. A África nunca teve apartada da história da humanidade, ela sempre teve em contato com todos os ciclos importantes, que são os ciclos importantes da história da humanidade, né? Sem falar que, sim, a gente tem o Egito, né, a civilização egípcia, que floresceu como a primeira grande civilização organizada do planeta no século 32 a.C. A gente está no século 21, imagina o século 32 a.C. Então, esse livro da Inaê é um livro legal, assim, assim, ela tem uma linguagem acessível e é muito rápido, você lê assim, de uma maneira... assim, quase como se você estivesse lendo um romance, né? Mas tem um bocado de informações ali que vão assim, te mostrar uma África surpreendente, né? Te dá um primeiro caminho para você conhecer uma África surpreendente, se é que você já não conhece, né? Os outros... Pode falar das suas outras 2 dicas. Agora quero saber. As outras 2 dicas, a primeira delas é assim, se você realmente quer entender, né, assim, essa questão, que é a questão da invisibilidade da condição, né, dos negros aqui no Brasil, dos líderes, né, abolicionistas brasileiros, e onde é que a gente está metido hoje, né, quando é que começou esse buraco no qual todos nós estamos metidos, né, que é, assim, você suprimir, né, a importância da história do continente africano e você alçar a Europa como grande centro, né, para trazer imigrantes e para ser, né, um grande normatizador, né, do nosso ensino. Uma das dicas é a Última Abolição, que é um documentário da Alice Gomes, e que você encontra na net, né, no NetNow. E ele fala muito sobre, na verdade, o que é, a partir da perspectiva do olhar da negritude e não da branquitude, né, o que foram os movimentos abolicionistas liderados por José do Patrocínio, pelo Luiz Gama, que é um herói, assim, um dos grandes heróis que a gente tem aqui na nossa história, né, André Rebouças, o Dragão do Mar, né, e vários outros, né, assim, mostrando
né? Não só homens, né? Mulheres, como Dandara, né? Bom, então, esse documentário da Alice Gomes fala sobre esse outro olhar a respeito da abolição e dos momentos pós-abolição. Tá? Sim, é um olhar diferente da narrativa, que é a narrativa que a branquitude nos conta essa história. Então é muito legal assim, a gente entender, a gente trazer uma outra narrativa para que ela fique muito mais complexa e para que a gente entenda realmente os meandros e a profundidade que foram essas discussões e a situação da população negra aqui no Brasil logo depois da abolição da escravidão aqui. E a outra dica é um documentário do Joelzito Araújo, que é A Negação do Brasil, e que fala, né, da recente construção da imagem, né, do negro nas telenovelas brasileiras, né, sempre numa posição, né, servil, isso quando, né, o protagonista é negro, mas na verdade é um branco pintado de negro. Então eu acho que assim, para a gente entender, né, assim, um pouco mais da complexidade e de quão esse assunto é um assunto sério e que precisa ser tratado por todos nós hoje, e é preciso trazer outras narrativas, né, para o entendimento da nossa situação social, política, econômica aqui no Brasil. Esses dois documentários são documentários que são complementares, e eu diria importantíssimos. Maravilha. Então chegou a sua vez, Aninha. Qual que é a sua dica de hoje que você separou para a gente? Antes de dar a minha dica, eu queria escutar um pouco do Alê sobre um curso, porque com tantas dicas boas, e também instigou agora a querer saber mais sobre o continente africano, e parece que tem um curso aí, queria saber um pouquinho sobre isso. Bom, eu no dia 4 de julho, também por causa dessas lives que eu estou fazendo no Instagram, né, no meu perfil, que é @alsantos72, que é o Conexão África, conversando com pessoas que estão lá no continente africano. Por causa disso, resolvi montar um curso em parceria com a Nana Moraes e a Bruna Prado, que é a fotógrafa, e a Nana Moraes também fotógrafa, dona do Retrato Espaço Cultural, um curso online. E ele vai ter vários módulos, mas na verdade a gente vai fazer um teste para ver se dá certo e como é que funciona isso, esse curso online, né? Então esse curso se chama África em Nós, né? E é África antes dos europeus. Esse módulo, que é o primeiro, a gente vai ver quais são todas as experiências ricas de reinos e impérios que aconteceram, né, que floresceram no continente africano antes da chegada dos europeus, porque existe aí uma questão epistemológica que o corte, né, em que a África aparece para nós a partir, principalmente para nós aqui no Brasil, né, a África aparece nos nossos livros didáticos a partir do momento em que os escravizados chegam aqui. Então, para nós, a história da África começa aí. Começa com gente escravizada chegando daquele continente onde só tem escravizado, ou pessoas potencialmente escravizáveis, né? Então, o objetivo do curso é mostrar que antes dessa experiência, a África era riquíssima, e a África exportou conhecimento para a Europa através, né, de trocas ali no Mediterrâneo, exportou conhecimento para a Península Arábica através das trocas ali no Mar Vermelho, e que a África sempre teve um papel preponderante, um papel importante nesses entroncamentos que a história da humanidade teve, juntando vários dos continentes conhecidos até então. As Américas estão meio, né, isoladas nesse momento. Então, o curso é justamente para isso, é para desmistificar essa ideia, né, esse meio que um senso comum, né, que está no nosso inconsciente coletivo, de que a história do continente africano começa com a chegada dos europeus. Muito pelo contrário, ela é muito antiga, ela é muito rica, né? Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do curso, mas antes eu vou dar minha dica. Pensando aí, então, para conhecer a África, eu queria trazer um escritor nigeriano que eu gosto muito, que para mim foi muito marcante, foi fundamental para entender a África por um homem africano, não o africano, né, essa imagem, mas esse que eu tenho é lindo, é uma edição do clube de leitura chamado TAG,
mas a gente consegue esse livro também na Amazon, na Livraria Cultura, só que a Companhia das Letras fez essa edição, queria mostrar porque ela é muito linda, chama Chinua Achebe, é um escritor nigeriano, inclusive a Chimamanda Adichie fala muito que, na realidade, ela foi muito influenciada, né, a literatura da Chimamanda Adichie é muito influenciada pelo Chinua Achebe, e é maravilhoso. Aqui tem, no caderninho que vem junto com a edição que eu tenho, tem o Soyinka, então eu não vou falar sobre o Chinua Achebe, eu vou deixar o Wole Soyinka falando, né? E ele fala assim, o primeiro romance em inglês que fala a partir do interior do personagem africano, ao invés de retratar o africano como exótico, como o homem branco o enxergaria. Então, para entender um pouquinho a África também, Chinua Achebe ajuda a gente assim, para entender um pouco esse ponto de partida, né? O continente, né? É isso que a gente, para não cair, né? Ali de novo na unicidade, mas esse pedacinho, África, chamado Nigéria, Chinua Achebe nos ajuda a pensar. Né, Paola? Fico muito feliz de você ter mostrado esse livro, porque esse é um dos livros que eu mais amo no mundo. E eu uso esse livro, inclusive, em sala de aula. Assim, num dos cursos que eu dou na PUC, o trabalho de final é a apresentação. Eu divido o livro em capítulos e divido os alunos em grupos, e cada um deles apresenta, né, um capítulo desse livro. E esse livro, assim, esse livro para mim, é um divisor de águas. É um dos livros mais importantes da literatura africana, assim, sendo bem generalista, e ele faz uma coisa que era uma coisa inédita até então. A gente olha o momento da chegada do homem branco e da colonização, da ocupação, através dos olhos de um líder, né, um grande líder de uma das aldeias Ibos, lá da Nigéria. Né? Então, a gente vê a colonização do outro lado do balcão, ver o estranhamento que se tem com o homem branco e o estupro cultural que o homem branco promove ao impor novas relações de trabalho, ao impor uma outra cultura, ao impor uma outra maneira de se fazer justiça, ao impor uma outra religião também, porque assim, a gente não pode esquecer que a ocupação colonial foi violentíssima, não só violência física, né, mas um assédio moral, cultural sobre essas populações. E as chagas disso estão no continente africano até hoje. Né? Exato. E as chagas, as tensões, né? Isso, sabe? Mostrar as tensões por um outro olhar, né? Desconforta completamente e faz a gente repensar mesmo essa ideia de Ocidente, né? Que bom, que bom. Daí, voltando ao curso, eu queria fazer o desafio do dia. A gente tem também aí no programa a hora do desafio. A gente fez no programa passado, né, no nosso primeiro programa, o desafio de chamar, de convidar as pessoas que possam contribuir de alguma forma para a gente oferecer bolsas para pessoas negras e periféricas para o curso. Isso aconteceu na sexta-feira passada. A gente conseguiu, algumas pessoas se engajaram, enviaram, né, a possibilidade dentro dos seus recursos, e a gente conseguiu 3 bolsas para um curso que o Instituto Ela está oferecendo agora, nesse momento, né, começou terça-feira, sobre a necropolítica da branquitude brasileira, e a gente ficou super feliz com isso. E agora, o desafio de hoje é quem quiser, quem conseguir, quem puder, quem tiver interesse, de alguma forma contribuir para que a gente consiga 3 bolsas para o curso do Alexandre. Tá? Agora, esse curso de África em Nós, dia 4 de julho, um sábado, a gente quer tentar, olha aí, sábado, 15 horas, né? A gente quer tentar bolsas para pessoas negras e periféricas. Então, pessoal que está assistindo, quem desejar contribuir de alguma forma, a gente faz essa mediação, tá? A gente conversa com a Lê aí para ver como é que a gente consegue repassar esse valor. Fiquem à vontade, envie suas doações, que vai ser super interessante. Eu já me animei aqui para fazer o curso, vou conversar. Seja bem-vinda. Vou conversar no privado aí, mas fiquei muito feliz e espero aí que a gente tenha no nosso desafio aí
que as pessoas se envolvam. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o curso e sobre os outros módulos, aí depende, né, desse primeiro módulo, como é que a gente vai realizar essa experiência, é só entrar no site do Espaço, retratoespaçocultural.com.br. Ok. Joia, legal. Então, quem tiver, né, essa disponibilidade, essa possibilidade de apoiar para a gente conseguir aí 3 bolsas, né, para o curso que o Ale vai ministrar, envia aí para a gente, né, o seu comentário, a gente vai, né, cuidar para pegar as informações, entrar em contato com vocês e depois fazer esse repasse, porque a gente entende que fazer crítica à branquitude também é fazer reparação econômica, né? Então, uma das estratégias, não a única, mas uma das estratégias é também essa. Então, fica aí, né, o desafio. Fica aí o desafio. Antes da gente encerrar, a gente já está aqui, né, caminhando para os finalmente. Quero agradecer, né, a gente teve bastante participação. Vou trazer aqui para a tela alguns, né, dos comentários, das questões que foram sendo colocadas para a gente, né? Então, muito obrigada por quem esteve aqui conosco, né? O pessoal gostou bastante. A gente teve bastante gente, inclusive, daqui, né, também de Moçambique, que esteve conosco. Professora Vera Benedito também esteve aqui nos acompanhando, né? Muito obrigado a todos pelos comentários e pela presença aí, eu fico muito feliz. Obrigada. Gente aqui de Moçambique, Jorge Dias, que é daqui do Centro Cultural Brasil Moçambique, né? Esteve aqui conosco, ele é o gestor do CCBM aqui. Tivemos, enfim, a participação de gente aí de vários cantos, né? Então a gente fica muito feliz com essa possibilidade. E acho que a gente não vai ter tempo aqui para responder outras perguntas, né? Tiveram outras perguntas que foram sendo enviadas aqui para nós, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, talvez, de trazê-las, porque a gente agora tem pouco tempo, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente percebe que o espaço está aberto, né? Hoje é mais um encontro, não é o único, a gente vai estar aqui, né, todas as semanas, trazendo reflexões, né, de diferentes possibilidades aí, né, de questionar a branquitude, de pautar, né, o quanto que o poder da branquitude está na vida da gente. Então, acho que é isso. Oportunidades continuarão. Eu agradeço, né, muito também. Obrigado, Carmen, pelo comentário. Pois é, a Carmen, que inclusive, pelo que eu sei, tem feito aí muitas pesquisas sobre branquitude, né? Então, muito legal tê-la aqui conosco, somando. A gente já tem gente aqui também dizendo que quer colaborar. Então, uma bolsa já está garantida. Legal. Que bom. Eu acho isso muito importante, porque esse tipo de saber precisa ser compartilhado, né? Assim, ele está com a gente, mas, claro, que a gente precisa de alguma maneira monetizar isso de alguma forma, mas eu acho que a gente também tem essa obrigação de trazer cada vez mais gente, porque saberes são para ser compartilhados, não é para ficar guardando ou compartilhando só com, assim, né, conosco, né? Assim, até porque a troca de saberes faz com que a gente também receba questionamentos e influências, isso é muito bom para nós, né? A gente não pode ter medo de ser questionado por aquilo que a gente acha que a gente sabe, né? Exato. Exatamente. Então, agora, palavras finais, gente, para a gente encerrar aqui. Quem começa? Aninha? Eu, na realidade, só quero me despedir mesmo. Quero falar que eu estou muito feliz, assim, de que, né, que a gente está conseguindo fazer o programa. Eu concordo plenamente com o que a Lu falou. Eu acho que essa troca, né, é riquíssima, e a gente escutar também das pessoas que estão aparecendo aí. Só tenho mesmo a agradecer e a chamar todo mundo que está aqui hoje para a gente continuar na sexta-feira. A ideia é que a gente realmente fique e tente fazer que esse debate chegue aos 4 cantos do mundo. Aos 10, 20, 30, 40, 50 cantos do mundo, né?
Quatro Cantos só tem Olinda aqui. Boa. Obrigada. Quatro cantos do mundo esférico, diga-se de passagem, né? Exato. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lê, por estar aqui com a gente, né, por compartilhar aqui com a gente toda essa conversa. E, Paola, também, só agradecer a eterna parceria. Estamos juntas. Ale, o palco está contigo. Olha, eu queria agradecer demais assim, o convite de vocês. É sempre muito bom participar assim, de conversas como essa, em que a gente também se expõe, né? Eu acho que isso é importante, né? Expõe nosso pensamento, expõe o nosso desconforto, que eu acho que é o mais importante, sempre expor o nosso desconforto. Sim, agradeço demais a vocês, quero agradecer também esse trabalho que vocês estão fazendo. Assim, essa é a segunda janela, vão ter outras, e eu acho que vou continuar acompanhando, eu acho isso tudo muito importante. E eu queria deixar, assim, como um recado final, uma fala do Charles Mills, que eu acho que é importantíssima, né? E que a Sueli Carneiro, inclusive, também se utiliza muito dessa fala, e eu acho que essa é uma fala que todos nós deveríamos nos apropriar dela, nos apropriar no bom sentido, né? Ele fala no livro Contrato Social que toda pessoa branca, quer queira ou não queira, ela é beneficiária do racismo, independente da sua vontade. Mas nem todas as pessoas brancas são necessariamente signatárias do racismo e do contrato social que ele encerra nele, né? Se nem toda pessoa é signatária, então significa que essas pessoas estão abertas à possibilidade de alianças para a construção de uma outra sociedade. Então, eu queria deixar esse recado aqui no final do nosso debate. Muito bom, muito bem colocado, né? Acho que nos representa, né, Aninha? Totalmente. Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente busca fazer, daquilo que a gente busca deixar, né? Enquanto marcas aí da nossa presença, da nossa passagem, né? Por esse mundão aqui que nos circunda. Então, próximo encontro, né? Já temos aí data marcada, dia 26, meio-dia, no horário de Brasília, aqui para Moçambique, 5 horas da tarde, por isso que eu fico mais escurinha, né? A minha luminosidade já não é a mesma de vocês, né? Aqui já tá de noite, já está escuro. Então, fica, né, esse convite para que a gente possa se reencontrar, e assim como o Dan Teixeira coloca aqui, né? Espero que com o tempo seja uma pandemia, então que seja, né? Que a gente consiga transformar essa pandemia, né? De discussão crítica da branquitude e chegue realmente em mais espaços, né? Então, muito obrigada, fico muito feliz mesmo com esse nosso encontro, até a próxima, como se diz aqui no sul de Moçambique, em Xangana, Canimambo, né? Canimambo, que é obrigada. Valeu. Até a próxima, gente. Canimambo. Beijo. Beijo, obrigada. Bom fim de semana para vocês. Para todos. Para nós.